matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre nativa em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, com a licença obtida. Então, a pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Bora entender isso aqui. Para você, parece, né, que a pessoa vai ser presa ali por praticar ou matar ou perseguir ou caçar qualquer conduta aqui, ela vai ser presa e vai pagar uma multa. Vamos entender. Não é bem assim. Então, detenção para vocês que não ainda conheceram ou estudaram direito, ou os que estudaram vão relembrar, é a forma que você cumpre essa pena. Então, é a forma que você, lá no regime, né, prisional, você vai cumprir essa pena. Então, detenção de 6 meses a 1 ano quer dizer o seguinte: detenção é como você fica preso. Na detenção, você só pode ficar preso no regime semiaberto ou no aberto. Ponto. E existe a reclusão, que aí você pode ter o regime prisional de fechado, aquele que você passa 24 horas, o semiaberto, que você passa parte na sociedade e parte, né, no estabelecimento prisional, e aberto aquele que você fica ali com algumas restrições de circulação determinadas pelo juiz. Então, a pessoa que causa esse crime aqui, basicamente ela vai cumprir uma detenção. E no Brasil, pasme, detenção não existe como regime prisional. Inclusive, só pode existir a reclusão. E essa reclusão só prende pessoas com penas no mínimo de 4 anos. Então, se a pena ela tem 4 anos ou mais, essa pessoa pode ir a, se condenada, claro, né, a um regime prisional. Abaixo de 4 anos de reclusão e detenção no geral, não vai para regime prisional. Então, se a gente imaginar agora, qualquer pessoa que cometa um crime de fauna não vai preso. Essa é a primeira coisa para vocês entenderem. E aí, no final a gente pode discutir isso. Então, qualquer pessoa que cometa esse crime, ela pode, né? Ela não vai para regime prisional. Aí, como é que o Estado pune? Como é que o Estado pune? Geralmente ela troca a pena. Então, essa detenção vira uma cesta básica, ela vira um serviço comunitário, vira uma multa. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, eu consigo vender um animal ou vender a carne e ter um lucro altíssimo, mas comigo eu vou lá pagar um valor, prestar um serviço. Se esse processo não demorar, ou outra coisa eu ficar foragido, que vai compensar ali o crime. E nunca que, todas as vezes que eu cometer, eu vou responder pelo mesmo crime. Mas eu não vou preso. Por isso, não. Eu posso ser detido, eu posso ficar um tempo, mas condenado à prisão nunca. Até porque o crime é de detenção. Vamos aqui conhecer outros crimes contra a fauna. Incorre nas mesmas penas quem impede procriação, sem licença, quem modifica, destrói ninho, abrigo, criador natural, quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, tem cativeiro ou depósito, utiliza e transporta ovos, larvas, espécimes da fauna silvestre, nativa em rota migratória, bem como os objetos dela, penas, chifres, provavelmente de criadores não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Vocês percebem que o ser humano, ele pode explorar esses animais, mas ele tem que ser com a devida licença ou autorização para explorar esses animais. Fora isso, é tudo crime. Olha que interessante aqui. E aí, esse animal ele é retirado lá, essa fauna silvestre é retirado lá da mata, ele passa aí por um processo de receptação, né, que é comprar esse produto do crime ou ser vendido, e chega na guarda doméstica, que, como a gente já viu,
essa guarda doméstica de animais é muito comum no Brasil. É um costume, uma cultura. Talvez muitos de vocês tenham esses animais silvestres em casa, numa gaiola, um passarinho, um papagaio. Geralmente é aves, mas tem outros animais. Tem gente que tem cobra ou insetos. Então, tem vários animais que as pessoas guardam, né? E aí, olha que interessante. Então, o parágrafo 2º dessa lei, da Lei de Crimes Ambientais, do artigo 29, vai dizer o seguinte, que no caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, além da pessoa não ser presa, o juiz pode chegar e dizer, não vou aplicar pena nenhuma, multa, trocar sua pena, nada. Pronto. Só devolvo o animal e acabou. É assim que a coisa funciona. Então ele vai dizer, vai conceituar que fauna silvestre são todas aquelas pertencentes a espécies nativas, migratórias ou em qualquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenha todo ou em parte seu ciclo ocorrendo dentro dos limites territórios brasileiros ou águas jurisdicionais brasileiras. Então, espécies exóticas. Então, às vezes, de vez em quando, o pessoal me pergunta, tal animal vindo na casa de alguém e tal. Geralmente é exótico. Então, aquele animal, né, ele foi trazido de fora. Esse pode ser comercializado, claro, com autorização. Mas ele pode, nesse caso, ser. E ele não é fauna silvestre. Aí vai dizer que a pena é aumentada, né? Se é considerada espécie rara, extinção, em período proibido a caça, durante a noite, com abuso de licença, unidade de conservação, com empregos de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. E uma curiosidade que esse mês passado eu estive num incêndio em Pilão Arcado, a 460 quilômetros de Juazeiro, numa localidade chamada Lagoa Grande. E uma coisa que me surpreendeu é que esse incêndio, segundo a população, foi iniciado exatamente por caçadores que queimaram a mata naquele local para que os porcos do mato ali eles pudessem fugir, eles pudessem matar, né, vários de uma vez, né? Porque esses animais geralmente são arredios, são difíceis de caçar. Então, para eles conseguir a facilidade, eles queimaram a mata. Só que esse fogo perdeu o controle. Primeiro, por que ele perdeu o controle? Porque estava seco. A gente passou por uma estiagem assim absurda. E ainda está, né? Uma estiagem recorde. E estava muito seco. E, na verdade, esse fogo se propagou sem controle por muitas áreas, muitos hectares de área. E foi uma destruição absurda. Então, as pessoas que tinham ali um pouco de pastagem perderam. Perderam total. Vão ter que vender os animais ou outra coisa do tipo, mas perderam. E aí, exatamente isso. Eles provocaram a destruição em massa desses animais. Então, esses animais fugiram, eles já sabiam por onde ele ia fugir, e mataram vários animais. Mas a gente pode discutir isso depois também. Aumentado até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional, aí aumentado ao triplo. Então, 6 meses a 1 ano, 3 anos de detenção. No final, não dá nada. Se é detenção, então só vai aumentar a pena, porém, uma efetividade na prisão dessa pessoa e retirar ela da sociedade para que ela não cometa o crime, senão vai existir. Também, ó, já passa a ser reclusão, ó, de 1 a 3 anos. De novo, o que eu disse a vocês? Só a partir de 4 anos, uma pena de 4 anos para uma pessoa ir para estabelecimento. Então, vai acontecer a mesma coisa da detenção. Então, quem exporta para o exterior peles, couros de anfíbios, répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Não vai para estabelecimento prisional, vai fazer a mesma coisa, a troca de pena. Então, efeito sobre assustar ou intimidar alguém a fazer isso, não vai acontecer. E outro problema que a gente tem, que é os animais exóticos, os animais provenientes de outros locais que a gente introduz aqui nas nossas matas e no nosso país. Então, introduzir essa espécie animal no país sem parecer técnico oficial e licença expedida, detenção de 3 meses ou nada. Só que, agora imagine a introdução desse animal numa área
em que ele não tem predador, ou ele é um animal predatório. O que vai acontecer? Ele não tem predador natural, ele vai se multiplicar e também vai causar ali um desequilíbrio ecológico enorme, absurdo. Então, esse tipo de situação acontece, e vocês que são exatamente dessa área, vocês podem ver, principalmente com as pragas ou outras situações. Vocês podem até falar melhor para mim, mas é uma situação que tem um dano coletivo à fauna absurdo. Absurdo. Não tem predador e ele vai predar ali uma quantidade extrema de animais. Inclusive há meses no Brasil que a caça é autorizada. Então, eles autorizam que essa caça exista com armas de fogo, exatamente para predar esses animais exóticos, geralmente o porco do mato, em algumas regiões lá para o sudeste ou sul do país. Também, como eu disse a vocês, o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, também é crime. É aquela violência que eu disse a vocês. A violência, né, sem motivo. Então, detenção de 3 meses a 1 ano. Rinha de galo, qualquer tipo de batalha de animais. Pessoas hoje gravam vídeos, zoofilia, tudo que você imaginar é maltrato, maus tratos a esses animais, porque não fazem parte da condição natural deles, né? Também vai incorrer, né, quem faz pesquisa, né, aquelas experiências dolorosas, cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Então, a legislação, de alguma forma, coloca que você pode pesquisar esses animais, mas se tiver um recurso alternativo para você fazer aquela pesquisa, você não pode fazer essa pesquisa se ela causar algum tipo de dor ou maus tratos àqueles animais. E se ocorrer a morte do animal, né, a pena aumenta de 1/6 a 1/3, quase nada, né? Ponto. Ponto. Deixa eu falar aqui com o professor. Professor, tá aí na escuta? Tô aqui. Pronto. Tem alguma coisa para complementar antes da gente entrar na pesquisa? É só a gente fazer uma observação para que os meninos entendam a fragilidade que é o sistema regulatório, né? Da Exato. legislação. Né? Então, assim, acaba que as pessoas cometem os crimes contra a fauna, né? Matam, caçam, fazem a sobrecaça, né? Que é a caça ilegal, e permanecem impunes. Então, dessa forma, eles continuam agindo, né? Continuam praticando a caça ilegal. Exatamente. Então, é esse ponto que a gente chega na pesquisa. A pesquisa, vou mostrar agora para vocês, vamos voltar aqui para a pesquisa. É esse ponto que a gente chega na pesquisa. É o ponto em que a gente vai pesquisar exatamente isso. Se a lei manda que exista essa regulação, esse combate a essa caça ilegal, vai existir alguns órgãos que vão trabalhar. Então, explicando para vocês, o nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, ele envolve desde o município até o órgão federal, que no caso, o órgão federal é o IBAMA e hoje o ICMBio, que cuida dos parques. Mas o órgão executor do SISNAMA é o IBAMA. Então, também no estado, nas áreas que competentes ao estado, vai ter os órgãos ambientais do estado, aqui em Pernambuco, CPRH, lá na Bahia, o INEMA, e por aí vai. Mas o órgão executor do SISNAMA é o IBAMA. O IBAMA é um órgão administrativo, ele não prende ninguém. Quando ele vai para uma operação, ele chama quem pode executar esse tipo de situação, essa atividade é ostensiva, no caso a polícia. Mas ele só tem o fator de aprovar licenças e também é um órgão administrativo e aplicar multas. Essa é a função do IBAMA. Então, esses animais, desde seja apreendidos pela polícia,
ele, ou por outras pessoas, até porque o cidadão comum pode prender em flagrante delito, e eles levam ao IBAMA, e o IBAMA destina esses animais. Então, ele é o órgão ambiental, né, executor desse sistema. Então, qual é a nossa pesquisa? É caracterizar os crimes ambientais de fauna no semiárido. Então, essas apreensões que a gente analisou, elas são dos animais e da forma que esses animais foram encontrados com esse órgão, no caso o IBAMA, e como foi procedido com esse animal. É basicamente essa nossa pesquisa, de uma forma didática para vocês entenderem. Então, qual era o objetivo geral da nossa pesquisa? Era caracterizar, era mostrar essas apreensões de fauna semiárido brasileiro. Como amostra, eu utilizei basicamente o semiárido pernambucano e baiano. Por quê? Porque eles têm escritórios do IBAMA. Aí o que aconteceu? Pernambuco tinha um escritório do IBAMA até alguns anos atrás, mas foi fechado e foi levado para a capital, para Recife. Então hoje o semiárido pernambucano não tem escritório. Na Bahia a gente tem um escritório no semiárido, que é o de Juazeiro, que foi exatamente o local, Juazeiro e Salvador, que foi onde eu executei a minha pesquisa, dentro do próprio IBAMA. E como é que a gente pensou nessa pesquisa? Então, a gente pegou uma amostra dos dois estados de 10 anos, de 2006 a 2017. 10 anos foi um tempo, né, para a gente entender como funciona esse órgão, como funciona essas apreensões e que animais são esses que estão sendo caçados, esses animais que estão sendo abatidos, que estão tendo maus tratos. Então a gente tem essa noção. Para quê? Para que isso? Claro que a pesquisa ela tem esse viés, né? Ela dá sugestões para a solução. Então a gente não soluciona problemas, efetivamente. A gente cria ali um mecanismo. Então o Estado, né? Ele tem agora uma pesquisa. E essa pesquisa foi publicada em 2018. O mecanismo de saber onde foi essas apreensões, onde está sendo caçado esse animal, qual animal está sendo caçado, qual animal que está sendo caçado, ele está ali sendo vendido, né? Qual animal abatido. Então, ele tem vários dados, né? Que vão ali municiar a atuação deles de uma forma que eles possam trabalhar de forma preventiva, a diminuir essa situação. Então, a gente caracterizou as apreensões de fauna no semiárido brasileiro. A gente, primeiro, traçou um panorama da caça, claro, né? Investigou, quantificou e caracterizou a presença de faunas, aves, répteis e mamíferos realizado no semiárido, né, do estado da Bahia e Pernambuco, como já falei para vocês. A gente verificou nos estados o número de atuações aplicadas pelo órgão ambientais e seus valores monetários. E listamos as principais ocorrências cometidas no local de ocorrência. Então, como eu disse a vocês, o IBAMA é um órgão administrativo. Então, esse órgão administrativo, ele aplica uma multa. Quanto o IBAMA aplicou de multa? Quanto o IBAMA arrecada? Então, eu vou falar para vocês. A gente identificou também a fauna silvestre apreendida e classificando quanto ao estado de conservação, né? Se essa fauna, ela está ameaçada aí de extinção, invulnerabilidade, e utilizamos aí listas, né, da CITES, do MMA. Então, foi interessante e eu vou mostrar daqui a pouco isso para vocês. A área de estudo já falei para vocês, né, que é exatamente o semiárido baiano e pernambucano. E aí vocês podem ver com o mapa a quantidade de cidades, né, que é abarcada aí pelo IBAMA. Então, o IBAMA faz a apreensão, teoricamente, fiscalização e, consequentemente, a apreensão em todas essas cidades. É um número absurdo de cidades para um órgão só. E, como curiosidade para vocês, o escritório de Juazeiro, que é aqui da nossa região, tem apenas 6 servidores. 6 servidores. Então, 6 pessoas trabalhando nesse órgão para cobrir todas essas cidades. Então, vai ter que ter o servidor. Tinha 7 servidores, que um faleceu. 6 servidores. Então, um vai ter que trabalhar ali para gerenciar, o outro. Então, no final, para realizar
as apreensões ou as fiscalizações vai ter 2 ou 3 ou 4, no máximo, para executar esse trabalho. Ou então pessoas de fora, né, que vão vir de outros para fazer alguma operação, né, que o Estado ali. Mas, no geral, é só essas pessoas mesmo. Como foi essa coleta de dados? Aí, como foi essa pesquisa? E serve aí para todos, né, aqueles que querem enveredar no mundo da academia. Então, a academia, ela é difícil. Ela não é simples. Para eu fazer uma pesquisa dessa, eu passei um ano dentro do IBAMA, olhando processo por processo. Então, basicamente, eu ia lá e tinha, né, as fichas, né, de apreensão, e eu olhava uma por uma, onde era, qual animal era, e ia fazendo todo esse processo de coleta de dados. Então, e essa coleta de dados foi das apreensões de 2006 a 2017 do estado, tanto da Bahia como de Pernambuco. E esses dados aí, quando não eram físicos, em processos físicos, eles eram num sistema. Um sistema até ultrapassado. Hoje é o DocBAM, mas existe o SEI. Mas os dados estão lá, mas não estão classificados, catalogados, nada. A pessoa tem que ir lá e pesquisar um a um a situação. E às vezes tem apreensão de 1.000 animais, 500, e você tem que analisar um a um. Então foi assim que foi feita essa coleta de dados. E aí, claro, essa coleta de dados, depois que foi feita, gerou aí o produto da pesquisa científica, que é o artigo. Que é o artigo científico. Então gerou aí 2 artigos que foi requisito para que eu pudesse apresentar minha dissertação de mestrado. Então, o primeiro foi o diagnóstico, né, da apreensão na região semiárido da Bahia e uma análise, né, dessas infrações ambientais, dessas notificações. Então, depois, vocês querendo, a gente pode passar aí para vocês dar uma lidinha e se aprofundar melhor. Mas vamos lá, vamos analisar o que aconteceu. Aí está o artigo. Então, foi realizado esse estudo na Bahia, nos municípios que compõem o semiárido baiano, com atuação de IBAMA, cuja área de abrangência atendia a 277 municípios, para um escritório. Então, segundo a SUDENE, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, um órgão federal, possuindo aí uma área total de 390.549,4 quilômetros quadrados. Então, é gigantesco, como a gente já viu. E cerca de 7.277.399 pessoas. Então, pelo menos 7 milhões de pessoas morando nessa área. Então, como já disse, né, a coleta de dados foi feita nesse sistema e foi feito o quê? As apreensões, né? E a gente analisou o termo de apreensão e depósito, né? Lavrado pelo IBAMA. O que a gente analisou nessa coleta? Só para vocês terem noção. O número total de autos, a recorrência da conduta humana criminosa, as espécies identificadas no auto de infração ambiental, e o status ecológico dela, nas listas da IUCN, da CITES, do MMA. Então, vocês vão ver agora os resultados. Ponto. O que nesses 10 anos foi apresentado como resultado dessa pesquisa? Então, o órgão ambiental, ele conseguiu lavrar 598 autos de infração em 10 anos. É muito? Não, não é muito. Não é muito. Não é muito. Mas também a gente analisa com o tanto de servidores que eles têm. Eles até fizeram muito, né? 598 autos em 10 anos. Mas esses poucos 598 autos foram apreendidos em 100 municípios. Então, eles rodaram bastante. Eles tiveram atuação pelo menos em 100 municípios desde 277, entre janeiro de 2006 a dezembro de 2017. E o valor de multa aplicado registrou 15.545.000
R$ 1.027 no período, com média aproximada de 1.413.000 ao ano. Então, mesmo sendo tão poucos autos de infração, ainda foi aplicado 500 milhões, ou 15 milhões em multa, 500, Deus me livre, 15 milhões em multa. E aí, olha o que acontece. Nós fomos, né, por curiosidade, pesquisar o quanto o órgão arrecadou com essas multas. Por quê? Quando abre o processo, claro, a pessoa vai ter o tempo de se defender, e ali vai ser criado uma dívida que vai ser escrita lá na dívida do país, e você vai lá pagar. Tudo bem. Quanto o IBAMA arrecadou nesse tempo? 1%. 1 a 2%. Hoje deve estar com um pouquinho mais, mas é isso. Não arrecada muito. Não arrecada muito. Não paga. Por que não paga? Aí a gente volta lá na discussão inicial. Aqui é a multa. Lá é a possibilidade da pessoa ser preso. A pessoa é preso lá? Não. Ele vai pagar a multa aqui? Entendeu? Então, se ele não é preso lá, se ele não é punido lá, por que ele vai pagar a multa aqui? Então, por aí a gente já tira como funciona a coisa. Mas mesmo assim, vamos analisar. Então, durante esse tempo, você vê que é uma diminuição absurda. Até porque, como eu disse a vocês, o IBAMA ele foi desmembrado, era o IBAMA sozinho, ele foi desmembrado em IBAMA e ICMBio. Então, já houve uma perda de servidores. Natural. O IBAMA é um órgão ambiental, e se você analisar o Estado brasileiro ele não dá tanta importância para questões ambientais. Normal, natural. E aí o órgão vem se sucateando. Então, ó, você vê aqui, ó, essa linha no gráfico, que ela é uma diminuição, né? Absurda. Às vezes, esses picos que você vê aqui são de operações. Então, vem gente de fora, tem essas operações, alguma situação, né? É atípica, uma grande apreensão, que vai ter um pouco mais de altos, mas ela é uma curva que vai diminuindo com o passar dos anos. E se alguém for fazer essa pesquisa hoje, né, de como está de 2017 para cá, diminuiu. Só para vocês terem noção, eu trabalho no Corpo de Bombeiro e é na frente do IBAMA, ali aqui em Juazeiro, ali no Distrito Industrial. E lá, para você ter noção, desde que começou a pandemia, até por uma questão de saúde, os servidores estão em home office. Então não tem servidor lá. Tem apenas quem? Os vigilantes lá, privados, que são contratados para trabalhar lá. Mas desde a pandemia, desde 2020, né? Nós vamos chegar agora em 2022. Essas pessoas, elas estão em home office. Então, só executando mesmo o trabalho administrativo. E aí? Agora vem a parte legal da pesquisa. Como foi essa apreensão desses animais? Como é que esse órgão ambiental conseguiu trabalhar durante esses 10 anos? E que tipo de apreensão ele chegou? Que tipo de crime? Como você pode ver, a maioria dos autos de infração ambiental são o quê? A manutenção em cativeiro. Então, no ciclo, né, do crime, que é desde a caça até a venda desse animal, o abate desse animal, eu só consigo chegar no final da corda. Então, imagine, se eu conseguir prender ou registrar nos autos de infração ambiental, na maioria deles, sim, acima da maioria, 56%, foi a manutenção em cativeiro, é porque eu só consegui chegar no produto final. Então, uma pessoa que caça, ela não vai caçar um só para vender, ela caça vários, ela vende vários. E esses aqui foram as pessoas que foram ali flagradas cometendo esse crime. Então, a atuação do órgão, ela é mais o quê? Por denúncia, dentro da própria cidade, mas ela não consegue chegar até o principal, que só representou o quê? 2% dos autos de infração ambiental em 10 anos. E esses 2% foram 17 autos de infração, que é pegar o caçador, a pessoa que comete
o crime e que tem lucro com esses animais. Então, ela só conseguiu gerar 17 autos de infração ambiental. Então, 2% de todo o trabalho do IBAMA em 10 anos na Bahia foi apenas 2% dessa conduta foi a caça, que é o primeiro elo e é onde a gente tem que combater. É como eu estou dizendo a vocês, a caça, por si só, não é uma conduta que é freada pelo Estado, até porque a pena é muito baixa. Então, a aplicação de multa sobre um caçador não tem efetividade. Por quê? Se uma multa é aplicada contra mim, que sou uma pessoa que posso ter uma empresa, posso fazer um concurso público, e uma dívida escrita na União, vai me, claro, criar problemas para mim, no sentido de contrair empréstimo, de assumir cargo público, seja lá o que for. Mas para essa pessoa que ela vive na clandestinidade, às vezes nem conta de banco ela tem, ou ela trabalha para um traficante, uma multa do IBAMA não vai gerar nada para ela. Nada. Não vai gerar nenhum tipo de situação. Então, ela só tem a obrigação de pagar, ela não pode ser presa por uma dívida, né? Apenas pelo crime, e ela só vai ter a obrigação de pagar se realmente ela precisar do Estado para alguma coisa. E mesmo assim, ela pode recorrer e passar anos sem pagar. Então, essas condutas que a gente conseguiu ver na pesquisa, 50% é o quê? É a manutenção em cativeiro. É pegar esse animal já na casa das pessoas, na casa, nas fazendas, nos sítios. E depois a gente é seguido pela comercialização, expor a venda e vender. Como eu disse a vocês, a feira de animais é uma coisa muito comum até hoje. Talvez de uma forma mais velada, mas existe nas feiras essa venda. Isso é fato. Existe. Principalmente de pássaros. Pássaros e carne. Então, eu quero comer um tatu, um porco do mato. Então, vou lá na feira, descubro o contato, aquela pessoa já é acostumada, eu vou lá, ele caça, e traz na feira e vende. Então, é seguido, mas apresentou 12%. E o transporte, que é a saída do local de onde foi caçado até o local de venda, também só representou 11%. Só 67 autos nesse tempo. Então, é o ciclo do crime, é a receptação desse crime. Às vezes são pessoas, né, que contratam esses caçadores, compram e transportam e chegam em determinados locais, em outras cidades, e vendem. Armazenar, manter depósito e guardar também, muito pouco, né, 5%. Praticar maus tratos, geralmente isso aqui é rinha de galo, ou alguma situação, né, absurda, gravíssima, né, mas também representa muito pouco. Caça, abater, matar, adquirir, então pegar a pessoa o quê? Comprando, também foi muito pouco, 2%. Utilizar esse animal, utilizar como? Das mais diversas formas possíveis. A gente não pode nem entrar, mas utilizar esse animal para exposição ou alguma coisa do tipo, enfrentou também só 1%. Outra coisa que também é crime ambiental é comercializar o instrumento de caça, né? Que existiu também, obstruir a ação fiscalizatória, então dificultar, avisar no rádio, no WhatsApp, seja onde for, que vai ter uma fiscalização, deixar de informar óbito de animais, aí também um auto em 10 anos, que aí no caso daquele animal que foi o quê? Legalizado. Isso aí não tem tanta relevância. E introduzir espécies da fauna exótica também, só conseguir achar uma situação envolvendo isso. E aí deixa a pergunta, né? Quantos animais, né, não são trazidos de fora? Às vezes a pessoa ali traz com alguma intenção, né, para predar algum animal, ou não quer, ou compra, acha bonito, não quer mais, joga na natureza. Então, também aconteceu essa introdução aí, um auto registrou essa ação. Então, toda a cadeia da legislação que a gente estudou lá atrás está, né, registrada na atuação do IBAMA, toda a cadeia, isso é fato, mas se concentra na manutenção em cativeiro. Pronto, 500 e... Vamos voltar para cá.
598 autos. Quantos animais foram apreendidos? Pasmem. 12.697 animais. Então, essas apreensões, elas são, mesmo com poucas situações, né? Poucas pessoas, né, ou situações ali específicas, essas pessoas carregavam muitos animais. Então, de 598, 12 mil animais foram apreendidos. Imagine o tanto de animais. Isso aconteceu com um escritório, com 3, 4 pessoas trabalhando. 12 mil animais. Imagine, então, quantos animais não são retirados aí da natureza. São muitos. E, além de tudo, a gente analisou que 3.679 animais não foram nem classificados. Então, o agente, sem criticar o trabalho e sem, é claro, né, entrar no mérito porque disso não aconteceu, eles nem tiveram o trabalho de classificar o animal. Eles só chegaram e disseram, eu aprendi um animal. Mas não disse que a espécie, que animal era aquele, se corria risco de extinção. Então, na verdade, acontece uma perda ali desse dado, que é importante. Que a gente tenha ali exatamente qual é o local que esse animal se manifesta, né, aquela área, e como ele é caçado. No geral, foram identificados o quê? 7.240 pássaros, como disse a vocês, é o que é mais vendido, né? 238 mamíferos e 1.068 répteis. Cobras, tartarugas, jabuti. 442 galos de briga e 30 animais marinhos em exposições ilegais, que não são autorizadas pelo Estado. Também foi registrado nas apreensões 215 animais inteiros abatidos. Então, a fiscalização conseguia chegar até esses animais mortos, né, que iam ser vendidos a carne, o couro ou outro subproduto. E 6,9 quilos de carne, 2 peles e 2 carcaças. Vamos lá. E essa carne, 6,9 quilos de carne, é carne não identificada, viu? 2 peles e 2 carcaças também, que não foram identificadas. Aves, que aí é um costume do país. Para vocês terem uma ideia, as aves, e aí se você for na infância, até hoje, as aves, elas fazem parte, né? Quem morou no interior e nunca viu ali uma gaiola com um passarinho, um criatório com vários pássaros na casa, né? Com pássaros, principalmente, quanto mais exótico e raro, o canto mais bonito, mais caro era esse pássaro. Você vendia, você tinha ele em casa. Então, isso é uma prática comum nos brasileiros. Então, no semiárido também não é diferente. Apesar que no semiárido também há a caça desses animais para alimentação. Então, também, a gente também consome esses animais aí como fonte de alimentação. E também como fonte de animal, né, de estimação. Para vocês terem uma ideia, foram apreendidos por esses agentes 107 espécies diferentes, pertencentes a 21 famílias diferentes. E aí, 2 possuem status ecológico, né, segundo e o ICN, né, e 8 espécies vulneráveis, 2 espécies contam no apêndice 1 e 20 espécies no apêndice 2 das CITES. Então, são espécies que estão em vulnerabilidade. Para vocês verem. Então, não se chega a gente tem vários animais de extinção, mas chega-se pouco a esses animais, né? Essas pessoas especializadas em animais, né? Raros e exóticos e que estão em extinção. Poucas apreensões. 8 listados no MMA e 41 espécies possuem estado de diminuição de população. Então, 41 dessas 107 espécimes já estão com população bem diminuída. Então, a gente pode mostrar aqui a vocês algumas espécies, né? E aí vocês vão conhecer pelo nome popular. E as que são caçadas e apreendidas: azulão, canário da terra, galo de campina, pássaro preto. E aí, a depender da região que você seja, você vai conhecer esses pássaros por diversos outros nomes: golinha, trinca-ferro, papagaio, jandaia, jacu, pintacilgo, maracanã verdadeiro, que é a arara, né? Então são vários. Já os mamíferos, esses animais, representaram 2% das apreensões. 2%. Então,
quase não se chega à caça desses animais, totalizando 238 em 10 anos, 238 e 21 espécies diferentes. Então, imagina, 238 animais, mas a gente conseguiu ter uma variabilidade de espécies enorme, né? 21 espécies de 15 famílias diferentes. O grupo de mamíferos apresentou na pesquisa uma quantia significativa de espécies, né? Como eu já disse, e constando ali pelo menos 6 na lista do MMA e 11 na lista das CITES. Então, tem várias espécies desses mamíferos ameaçados, até porque eles se reproduzem em menor número, como a gente já sabe, e elas são muito consumidas para venda, a retirada do couro, chifre, para alimentação da carne exótica. Então, a gente vai conhecer vários aqui, e você já também tem esse conhecimento. Tatu-bola, preá, todos eles são caçados, né? Caititu, cutia, sagui, que tem bastante aqui na região. Tatu verdadeiro, veado, catingueiro, macaco prego também caçado, está em estado crítico. Mico-leão de cara dourada, isso aí realmente já está em situação bem difícil. Gato do mato, tamanduá, então tem vários. Tem vários. Com certeza para venda, né? E alimentação de pessoas. E até mesmo exportação desses animais. Já os répteis representaram 11% do total de exemplares. Então, pelo menos aí 7 espécies de 6 famílias diferentes. Não uma grande variedade de espécies, porém, bastante, né? Então, entre as 5 espécies, 5 não constam na lista da IUCN. 2 espécies constam no apêndice 1 e 2, e 6 espécies no apêndice 2 das CITES. Vocês vão ver aqui. E aí, quem quiser ter curiosidade para conhecer todos, vai na pesquisa. Vou deixar aí depois o link para vocês. Jacaré de papo amarelo, jiboia, cágado, iguana, jabuti. Então, esses animais são muito caçados para venda, né? E também para alimentação. E aí também, às vezes, a gente não consegue a fiscalização chegar, mas também eles são muito predados por causa de rebanhos e outros animais que tem ali naqueles locais que tem criação, que uma fazenda, um sítio, seja lá o que for. Até na própria cidade. Por exemplo, subprodutos, animais mortos. Geralmente para alimentação. Olha. Juriti, arribançã, muito caçado. Aqui apreenderam 16, 25, mas a gente sabe que a caça desses animais é em milhares. Eles, como são animais que eles têm uma rota migratória, eles são caçados e as pessoas de volta com 500 animais mortos, 600, e fazem a venda e o consumo. A ema também, outros animais mortos que para alimentação, transporte, vender. Aí, ó, o veado, o sariguê, a cutia, o tatu e por aí vai. Jacaré também, a pele dele, a carne vendido, o animal inteiro transportado, o teiu. Então, para a gente analisar agora os resultados e a discussão do trabalho, os estudos anteriores no semiárido brasileiro também relatam ser as aves o grupo mais explorado através da caça. Isso aí a gente só chegou na constatação que já se tinha, até porque a gente viu no contexto histórico, esses animais eram melhores ser transportados, né? E ser vendidos aí pelos exploradores, e criou também um comércio interno. Então, tanto devido à sua disponibilidade de espécie e o hábito de criar aves silvestres como animais de estimação. E é um mercado, claro, de alto lucro, nacional e internacional. Então, a caça continua tendo uma forte relevância do ponto de vista cultural e socioeconômico, de forma que a mitigação de suas implicações ecológicas deve ser planejada levando em consideração diversos aspectos associados a essas atividades. No entanto, para vocês entenderem, quando essa ação é insustentável, atende a demandas mercadológicas, acaba incentivando a sobrecaça, constitui grande ameaça à biodiversidade. Então, é exatamente isso. A gente conseguiu, com a pesquisa, saber que espécies são essas, onde elas estão sendo caçadas e como elas estão sendo utilizadas.
E a gente viu que, basicamente, ela passa de um ciclo de comércio, né? Que é do final até esse animal em cativeiro, ou ter a carne dela para alimentação, para venda, ou e desde a caça. Só que a caça, que é o principal de onde se tira esse animal, ela, na verdade, não está sendo, no Estado não consegue chegar até essas pessoas. Outra coisa que eu posso passar para vocês, que seria um ponto importante para a gente discutir, é que a legislação, além de já ser branda, tem vários projetos para também diminuir ainda mais ainda essa situação. Tem um projeto de lei, que é a lei a 5.197 de 67, que busca a revogação da lei de proteção à fauna, que proíbe o exercício da caça profissional. Então, caçadores profissionais, eles são proibidos no Brasil. E outro projeto que seria suprimido da lei de crimes ambientais, da de 98, o agravamento da pena, né? Detenção de 6 meses a um ano, por matar, perseguir, e isso sem licença, feito durante caça profissional. Então, basicamente, já está, né, fraco, ou de uma forma branda, e aí vários projetos de lei, né, para tentar diminuir essa punição. Então, para a gente analisar a questão da Bahia, é um problema ambiental que envolve Estado e população. Do lado tem o Estado, que existe as leis para punir essa sobrecaça. Existe a população que culturalmente ela pratica essa caça como fonte de alimentação, como hobby, como fonte de renda. E, basicamente, como se resolve isso? É uma coisa que a gente pode discutir. E o órgão ambiental também é um problema. Por quê? Porque o órgão ambiental que faz essa gestão, ele tem um poder muito pequeno. Ele cuida de não só de fauna, ele cuida de flora, ele analisa licenças ambientais, então ele tem uma gama de trabalho muito grande. Então a gestão e fiscalização do IBAMA hoje, ela é deficiente. Essa é a palavra mais branda que eu posso usar. E claro que sempre vai passar, e aí sugestões até de estudos para vocês, né? Para pesquisas, artigos, ou até mesmo dissertação de mestrado e tese de doutorado, que sejam ligados à área da educação, né? E o manejo sustentável dessa fauna silvestre. E aí, uma coisa sobre o manejo sustentável é que as pessoas pensam que esse manejo é só você ter um animal e salvar a espécie. Mas salvar a espécie não é só ter esse animal ou exemplar desse animal, é ter a mata também, né? E aí, no Brasil, a gente soma dois problemas. Primeiro, a caça. Segundo, a destruição dos espaços. Então, é um problema absurdo. E além desse ponto de vista cultural e regulatório do Estado. Pronto. Eu vou fechar aqui e vou voltar para o professor. O professor quer comentar esse artigo da Bahia e um pouquinho também da sua experiência com a pesquisa? Opa! Sim, peraí. Oi. Veja bem, na Bahia eu trabalhei em 2 pontos, né? Que foi com o povo Trucá, que é um aspecto diferenciado, porque ao povo indígena existe uma legislação que garante a caça dentro do seu território, porque a caça é imprescindível para a manutenção da cultura desse povo, mas, no entanto, a gente vê as terras indígenas sendo invadidas pelos caçadores ilegais, né? Então, o que a gente vê como um todo aí na pesquisa de Mahatma, no semiárido, aqui nessa região, né, a região de atuação do IBAMA, vai se estender para outros estados do Nordeste e para outras regiões também da Bahia. Na próxima palestra, vocês vão estar com Raquel, e ela vai falar da caça lá em Alagoas, né? E vai ver também semelhanças muito próximas com essa realidade aqui na Bahia, né? Então, assim, a caça ela é um traço cultural do sertanejo,
Né? Só que, vamos dizer assim, há um tempo atrás ela era apenas um traço cultural, né? E hoje ela se torna um comércio, e um comércio forte, né? Um comércio que gera renda, né? E que é proporcionado não mais pelo sertanejo, mas por muita gente de fora, muita gente externa que faz contrabando da fauna silvestre, né, aqui no sertão, e faz a biopirataria, né? Que vai ser aí pegar essa fauna, extrair produtos da fauna, produzir medicamentos, patentear esses medicamentos e vender de volta para o Brasil, né? Então, a biopirataria ela é muito grande aqui no sertão. E Juazeiro e Paulo Afonso são pontos de coleta, né? Pontos de coleta de fauna, né? Então, são dois pontos importantes, duas cidades importantes para essa realidade. Perfeito, professor. E falando de biopirataria, na pesquisa, a gente não conseguiu identificar nenhum ponto, né, relacionado à biopirataria, né? Óleos, venenos e outras situações que envolvem a biopirataria. Mas que ela existe, ela é forte, ela produz remédio, ela produz cosmético, ela produz roupas, são vários subprodutos retirados desses animais. Então, talvez seja comum a gente chegar na Europa e ver o veneno de uma cobra tal que serviu para criar um remédio tal. Essa cobra é só achada onde? No Brasil. E aí? Por que o brasileiro não pesquisou e não fez isso? Eles tiveram licença? Como é que eles obteram esse animal? Com tráfico. Uma veste que tem a pena de um animal que está no Brasil, de uma arara. E aí? Foi utilizado como? Como é que chegou nessa pena? Como é que chegou nesse processo? Então, são situações que são muito comuns, mas também não representam uma, um quantitativo da fiscalização ambiental para chegar nessas situações. Agora, como vocês entenderam a pesquisa e, e, e como é que foi o funcionamento dela, basicamente ela funcionou da mesma forma para Pernambuco. Claro que com resultados diferentes e animais diferentes. Quem tiver curiosidade para conhecer esses animais, vai na pesquisa e vai conseguir ver essa situação. Mas vamos passar aqui rapidamente para vocês entenderem. Já foi o segundo artigo. Vou mostrar para vocês. Pronto. Acho que voltou lá do início. Vou mostrar para vocês aqui. Qual foram os resultados no estado de Pernambuco? Pronto, né? Então, também foi publicado, né? Essa pesquisa relacionada à região de Pernambuco. Então, só para vocês entenderem que o semiárido de Pernambuco, ele compõe por 127 municípios, né? Abrangendo uma área total de 86.135 km². 88% da área total do estado é pertencente ao semiárido. E hoje tem uma população de 3 milhões aí, pelo menos 3 milhões de pessoas, ou mais, com certeza. A apresentação saiu, viu, Marra? Saiu? Saiu. Deixa eu ver aqui. Você vai lá em compartilhar de novo na setinha e pega ela. Uma janela. Deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Compartilhar, né? Na janela. Consegue ver agora? Hein, professor?
Consegue ver? Sim, abriu. Pronto. Então, 127 municípios, né? 88% da área total do estado, e aí uma grande população. Lembrando que eu não sei se vocês lembram que o escritório do IBAMA em Pernambuco era em Salgueiro, mas já foi fechado. Hoje só temos em Recife. Então foi feito daquela mesma forma que a gente já mostrou para vocês, e os resultados são interessantes. Foram 592 autos de infração, né? Bem próximo do que aconteceu na Bahia. Pelo menos, mais então, com menos cidades sem escritório. Então, em 76 dos 127 foram registrados aí situações envolvendo, né, a caça ou a sobrecaça. Valores de multa aplicados totalizaram que 24 milhões de reais, com média aproximada de 2 milhões por ano, até mais do que a própria Bahia. E aí, ó, durante os anos, ó, houve uma variação enorme, né, de autos de infração, tendendo a picos aí nos anos, porém, né, com a diminuição grande. Em 2017, por exemplo, o ano inteiro só foram 13, né, apreensões. E a maioria desse 40%, como a gente já estudou, e bem próximo do que acontece em Pernambuco, 40% mantém cativeiro, né? E aí a agência de Pernambuco, do IBAMA, ela conseguiu também ter um êxito maior onde na venda, na exposição, pelo menos 25% dos autos, eles representaram a venda desses animais. Agora veja, Pernambuco ele tem grande, uma grande questão cultural relacionada às feiras, né? Então, as feiras livres em Pernambuco, elas têm animais. Então, de alguma forma, para esses agentes ambientais, é fácil chegar até essas feiras, né? E, claro, de um modo furtivo ou uma surpresa, eles vão conseguir chegar até a venda desses animais, né? Então, matar, né, obstruir a ação, aquelas mesmas situações, introdução de fauna exótica, tudo isso foram registrados. Toda a cadeia, como eu já falei para vocês, foi registrada aí em Pernambuco. Então, 12 mil animais foram apreendidos com esses 500 e pouco aí autos de infração. 3 mil animais também não foram classificados em Pernambuco, como disse a vocês. Não tiveram nenhum trabalho de classificar. A gente vai saber nunca que animal foi esse e qual era a situação dele. 9 mil pássaros, 132 mamíferos, 146 répteis e 147 casos de briga, né? Dos dois estados, né? Acho que talvez o Brasil todo tenha esse costume de praticar maus tratos relacionado à rinha de galo, né? Também 1.600 animais inteiros abatidos, então há um costume de alimentação muito alto. 5 cabeças, 2 chifres, 2 patas, que aí são subprodutos. Aves, né? Foram 5 espécies em estado ecológico, de acordo com a SN, em perigo de extinção, 9 espécies com variedades ou com vulneráveis. Então, temos aí várias espécies, como já falei, vocês podem conferir aí na pesquisa, que estão ameaçadas, né? Então, basicamente, aquela mesma situação. As aves apreendidas canário da terra, ribançã, galo, campina, papagaio, periquito, azulão, papacapim, são animais, né, que é vendido a carne ou vendido o animal para domesticação, né? Seja lá para o canto, ou para o próprio comércio mesmo. Já os mamíferos representaram só 1% da apreensão, totalizando 132, né, espécies, de 16 espécies e 12 famílias. Então, uma variedade enorme, né? E uma espécie criticamente ameaçada, outra espécie ameaçada. Então, são algumas espécies que têm aí inscrição nas listas de vulnerabilidade. Então, são aquelas mesmas, com algumas diferenças, né? A cutia, o tatu, o veado, o tamanduá, o caititu, o macaco prego. E aí, a gente, com algum grau de ameaça, aí, ó, macaco prego, raposa também apreendida, o coati também. Já os répteis representaram 1% também das espécies apreendidas, 146 animais, né, de 7 espécies, 6 famílias. E aí 2 espécies estão em perigo e
nenhuma delas é listada pela lista brasileira. E aí, ó, é aqueles animais também que a gente já tem costume, né? É a jiboia, é a iguana, o gato, né? Tracajá, o teiu, o jabuti piranga, a cascavel também. As pessoas, por que uma pessoa, né, é aprendida com a cascavel viva nesse caso? O veneno, a pele, ou vender um animal para quem cria espécie exótica. A surucucu também, pico de jaca. E aí também animais mortos e subprodutos aí, ó. Tivemos aí aves, né, a ribançã, e também os mamíferos, o tatu, o veado, o gato, a onça parda também. Olha o que foi encontrado aqui, ó, as patas dessa onça. Então as patas estavam ali com algum traficante ou alguma pessoa que estava vendendo. Para que essas patas? Aí a gente pode discutir, pode ser para decoração, para rituais, e aí não falta coisa que podem fazer com esses animais. Aí, ó, no estado de Pernambuco, o comércio de ave silvestre é relatado como uma situação comum, especialmente em feiras livres, como a gente já comentou. Em um estudo anterior, 106 espécimes de pelo menos 30 famílias brasileiras foram encontradas nas feiras livres da região metropolitana de Recife e de capital de Recife. Então, ela é tirada aqui do semiárido e levada para a região metropolitana e para a capital. Então, as aves, então, como a gente já sabe, 4 bilhões de aves por ano são comercializadas legalmente, né? E a gente tem aí uma amostrazinha de 12 mil em 10 anos, né? Isso é anualmente 4 bilhões e em 10 anos 12 mil animais apreendidos, né? Então, em 2016, o IBAMA fechou o único escritório na região semiárida, que era em Salgueiro. Assim, resta apenas o escritório de Central em Recife, que atende às demandas específicas da região litorânea, uma área de Mata Atlântica, cultural e fisicamente estruturada, diversa da própria região semiárida de Pernambuco. Então, o escritório lá já é acostumado, e os servidores, a trabalhar com a área litorânea, com a Mata Atlântica, relacionado àquela área ali, não em vir para o semiárido e conhecer as condições do semiárido. E aí, as considerações finais desse artigo de Pernambuco, que já tem outro viés, porque o resultado também já foi um pouco mais diferente, é a indicação de retomada de investimentos do IBAMA. O IBAMA precisa retomar o escritório. Tem um escritório, apesar que não temos um escritório em Juazeiro, que atende as duas cidades, mas a gente precisa retomar esses investimentos. O próprio escritório de Salgueiro e em outras cidades. E também estimular hoje as unidades, o pessoal e a tecnologia. Hoje, por exemplo, quando a gente trabalha nos incêndios, hoje a gente monitora os focos através de drone e satélite. Então, eu faço monitoramento com o drone e com o satélite. Eles também podem fazer o monitoramento dessa caça, dessa atividade, desse transporte, também com esses equipamentos, sem precisar ir até o local. E também, como as aves, né, tem um grande viés no estado de Pernambuco, a gente pode também usar estratégias como ecoturismo, de observação de aves, e por aí vai, mas é outro contexto, e também outro tipo de investimento. Então, eu vou passar isso aqui e vou voltar aqui para a aula com vocês, para a gente discutir aqui o assunto durante esse tempo. O professor quer voltar para a gente discutir? Então, para finalizar, aí a gente tem vários. Se a gente conseguir entender o que aconteceu, nós temos várias situações, né, que envolvem a caça ou sobrecaça e o uso desses animais no semiárido. E também da fiscalização do Estado, né, que vai aí possivelmente, né, prender ou punir pessoas que cometem esses atos, e também não adianta só prender, também tem que estimular a educação por parte das pessoas para que esses atos sejam cada vez mais o quê? Diminuídos. E diminuídos comércio. Sem a oferta, sem a procura, não há a oferta. E aí, professor, quer falar alguma coisa?
Vamos abrir a discussão. Não está saindo o áudio, não. Opa, a gente vê a situação se agravar quando a gente vê o fechamento das unidades do IBAMA, né? Então, sem os órgãos de controle, com os órgãos de controle, já é complicado. Já é Sem pouco. os órgãos de controle, é impossível você conseguir ter a dimensão exata, né, da caça no semiárido hoje, né? Sem o registro, né, dessas apreensões. Então, o que a gente vê, os números que a gente vê são grandes, mas possivelmente eles são bem maiores, né, São mínimos, né? que a gente imagina, né? Enormes para nosso ponto de vista, porém, se a gente for para a realidade, é mínimo, né? Do É. tanto que se caça e do que se apreende, né? E as consequências é a extinção das espécies, e com a extinção das espécies também diversos traços culturais, né, dos povos nativos, dos povos originários, do homem sertanejo vão desaparecendo, né, porque você não tem a fauna, que é uma parte integrante dessas manifestações culturais. Então, na verdade, a gente é ameaçado economicamente, a biodiversidade, a sustentabilidade e a cultura. E a própria mata, né? Aquela própria região, ela é alimentada exatamente pela dispersão dessas plantas por esses animais. Então, para aquela área ser preservada ou até ser reflorestada, precisa desses animais, não é? E Exatamente. os animais não vão ter essa recuperação ambiental. Doenças também é uma coisa que a gente pode tratar. E aí vai ser outro pesquisador que pode falar melhor. Mas a retirada desses animais e o consequente aumento de outros, né, que agora não tem mais o predador, pode aumentar doenças também naquela região, não é? E até o uso desses animais pode gerar doenças, né? E aí o coronavírus exatamente é um desses usos, claro que não foi no Brasil, mas segundo, né, pesquisadores, pode ter vindo, né, do consumo de animais que tinham aquele vírus, né? Porque o coronavírus sempre existiu, né? Agora a mutação dele, que foi outra Uhum. situação, e chegou até a, Então, ao ser humano. Mas, professor, estou chegamos curioso aí. para escutar alguém que queira falar ou É, perguntar. vamos deixar aí para os meninos. Se tem alguma colocação, alguma questão, Dúvida. estão calados hoje. Professor, está me escutando? Está me escutando? Eu queria parabenizar, né, primeiramente, pela palestra, foi incrível. Professor, eu Obrigado. estou apaixonada por essas palestras temáticas que o senhor vem trazendo. Não é novidade, mas eu ressalto falar toda vez, porque é uma grande oportunidade de conhecimento, e principalmente porque o senhor traz pessoas especializadas que fizeram trabalhos e trabalhos belíssimos. Parabéns. Só tenho que agradecer, né, pela participação e parabenizar, porque o trabalho ficou incrível. E o tema abordado é um tema é, muito incrível e que nos faz refletir e pensar sobre o assunto, que às vezes a gente na correria não para pensar isso. E eu achei bem interessante na parte que ele falou que às vezes a gente está fora e vê alguns requisitos de animais daqui, a gente não consegue, assim, não para pensar, entendeu? Às vezes a gente Nossa, vê uma bolsa de onça fora e vê que são os animais daqui e a gente não reflete que talvez tenham sido transportados ilegais. Eu achei bem interessante essa abordagem, essa maneira de refletir. Parabéns. obrigado, obrigado. Obrigado, Paula. Dione queria falar? Isso, professor. Como o Paulo também já falou, né? Parabenizar a professor, a Mahatma, né? Que nome difícil. Parabenizar pela pesquisa, e eu queria fazer uma pergunta. Pronto. Foi tratado assim de caçadores e tal. Você também tocou num ponto de importância que é importante, que é o desmatamento, né, em algumas áreas, principalmente para a agricultura em grande extensão. E Exato. aí a gente presencia, principalmente aqui na região semiárida, onde eu estou incluso, algumas áreas que são
algumas áreas, imensas áreas, na verdade, que são queimadas, e também onde esses animais eles habitam, principalmente no período da estiagem. E Exato. aí, principalmente por ter assim, uma temperatura mais baixa, né, devido à irrigação e tal, e esses animais procuram essas áreas, principalmente para reproduzir e tal. E aí, nessa época de queimada, eu acho que alguns já, não vou citar a empresa, mas alguns já sabem do que eu estou falando, acontece a queimada dessas áreas e também, consequentemente, os animais são mortos por essas grandes queimadas. Esses Exato. órgãos, esses órgãos têm algum parecer, discute alguma coisa, se você viu, se tem alguma Perfeito, perfeito. punição, se tem algo relacionado a essas empresas? Vamos lá. Causar incêndio em mata-floresta é crime, John. É crime. Então, perfeito. Se for uma área de caatinga, uma área protegida, é crime. Entendeu? Agora, é claro que existem empresas que têm a licença para queimar, para realizar queimada. Eu já sei até o que você está falando. Geralmente é cana-de-açúcar. Ou então, empresas que vão queimar uma área porque obtiveram a licença para fazer pastagem, para criar animais ali dentro. Tudo bem. O que acontece? O que acontece? Essa queima, teoricamente, ela tem que ser controlada. E essa empresa ela tem que dar ao Estado ou à sociedade uma área de preservação, né, para que esse animal ele vá até esse local. Quando existir essa queimada, ele vá se abrigar nesse local. É assim que a coisa teoricamente funciona. Teoricamente. Então, explorar, vocês que são da agronomia, explorar a área não é ruim, não. Você tem que ter economia. Normal, natural. E aí a legislação, ela vem o quê? Controlar. Controlar. No sentido de dizer, olha, você pode fazer isso aqui, mas se você fizer de uma forma, né, ilegal ou errada, você vai ser punido. Mas o que a gente falou lá no início, John, não sei se você lembra, é que a punição é muito baixa. Entendeu? Se uma empresa dessa mata o animal ou queima essa área consequentemente, esses animais, ele não deixa uma área de que esse animal ele possa fugir e ficar lá até terminar essa queimada, vai acontecer o que com a empresa? Uma multa? E aí? Olhe para os desastres ambientais brasileiros. Brumadinho, ou outros, Mariana. E aí, aconteceu o quê? Hein, Johnny? O que Na aconteceu? verdade, já vem das próprias legislação, né? Infelizmente, e aí muitas das vezes o foco é o caçador, o sertanejo que está ali, pega um preá para se alimentar, e aí muitas das vezes o foco é só em cima disso. Na verdade, a gente tem que abranger mais essa discussão também, né? Principalmente a gente que vai trabalhar nessa área, ou que já está trabalhando, quando chegar, saber conversar e não minimizar o problema, né? Impacto, né? Claro, seguir a legislação, lógico, né? Seguir a legislação é importante, isso é fundamental, mas é criar estratégias. A gente já tem uma área no Brasil enorme, até porque nossa commodity, principalmente de exportação, seja cana-de-açúcar, produção de álcool, soja, gado, ela precisa de uma área extensa. Mas essa área extensa, vocês são prova disso, que essa área ela pode ser explorada com mais eficiência, sem precisar dessa área toda, entendeu? E preservando. O Brasil já tem a área suficiente para ter o potencial agrícola e até outras commodities relacionadas à agrícola de uma forma absurda e grande ao ponto de deixar o Brasil sempre no topo. O Brasil é um país continental. Claro que se for feito com eficiência. Mas aí entra duas questões. Uma é a política. Até porque quem é que produz ou quem é que está envolvido com esse tipo de situação? Quem é? Entendeu?
Qual é o interesse por trás? Porque a legislação é leve. E outra coisa, por que eu sucatear ou tirar a força de um órgão ambiental? Por quê? E por que esse órgão ambiental só chega como você falou, no sertanejo e nos pequenos, aquele que tem um passarinho em casa? Por quê? Então, tem várias coisas que a gente pode estudar, que a gente pode criar artigos. E outra, pessoal, a única coisa que tem efetividade na sociedade é a ciência. Quando você produz a ciência, você publica, você dá um dado, né? Claro, um dado. Você denuncia para o mundo inteiro. Você cria ali uma amostra da situação e do problema. E ainda aponta soluções. Você dá a fórmula pronta para que a coisa seja resolvida. Você conseguiu entender, Dione, onde eu quero chegar? Sim, E perfeitamente. aí, eu quero Parabéns até ressaltar, pela colocação. que a dissertação de Mahatma é um instrumento, né, para políticas públicas, é um instrumento de denúncia, né? Inclusive, isso foi comentado até na defesa dele, pela doutora que estava presente na banca, né? Que é da Procarnívoros, né? Não é isso? E ela trabalha junto com o ICMBio no parque lá do Boqueirão da Onça, né? Boqueirão da Onça, em 107. Então, é um instrumento de denúncia. E eu quero também ressaltar aqui um trabalho que eu esqueci agora o nome do aluno, ele é aluno de graduação em agronomia, e ele fez o estágio dele nas fazendas La Brunier, e o TCC dele foi na área de conservação da fazenda, né? Que eles têm lá tantos hectares de conservação, e ele fez o levantamento da fauna dessa área de conservação, que gerou um livrinho, um guia de fauna silvestre da fazenda La Brunier. Então, foi muito legal o trabalho dele, porque ele uniu a parte de agronomia, né, que ele executou, com a parte de conservação no TCC, ligada à área de preservação lá que a fazenda mantém dentro do seu território, né? Então, foi um trabalho bem interessante, que mostra exatamente isso que Mahatma falou. É possível unir as duas coisas, desde que se tenha responsabilidade social e ambiental. E aí, mais alguém quer falar? Dúvida? Okay. Pessoal, lembrando que são temas interessantes para vocês pesquisarem, principalmente aqueles que vão seguir a academia, né? Que não vão seguir a área técnica. Então, quem quiser aí pós-graduação, mestrado, doutorado, é um tema bom, pouco explorado. E outra coisa, a gente tem que produzir dado, não é lá do sul, do sudeste, é daqui, da região semiárida. Esse é importante. Por quê? Se a gente produz ciência de ponta aqui, a gente consegue preservar mais. A gente consegue aliar os dois, principalmente você de agronomia. É um ponto aí essencial que a gente tem que focar aqui. E quando a gente foca aqui, não sei se vocês percebem, desenvolve mais a região. Você vê a nossa região hoje, ela é atípica. Você vai para qualquer outra região, você não consegue encontrar a riqueza, né, e a exploração, né, dessa riqueza de forma sustentável. E aqui, se a gente for analisar, é um lugar que não explora, não tem tanta conservação, mas é um dos lugares que tem, porque tem lugar que não tem nenhuma pesquisa, nada. Então, é entregue a qualquer pessoa e a pessoa vai fazer o que ela quiser ali. Ok, então, o pessoal acho que está satisfeito, né? Estão caladinhos aí, mas eles vão ter a oportunidade de dissertar sobre o tema, né? Porque nós vamos fazer uma atividade aí juntando essas palestras para a gente poder concluir nossa disciplina. Quero agradecer a Mahatma pelo seu tempo que ele dedicou a gente, né? No planejamento aí, e estar aqui conosco, contribuindo com a disciplina, né? A disciplina está ficando muito rica com a participação de todos vocês. Agradecer à turma pela presença, né? E depois a palestra fica disponível lá no canal do YouTube, para quem quiser rever, tirar dúvidas, etc. Valeu? Muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau. Parabéns pela apresentação.